Fala, galera. Desde o vídeo que eu falei sobre preconceito velado aqui na Nova Zelândia, esse vídeo foi extremamente popular. Popular no sentido não de visualizações, não foi tão grande assim, mas de pessoas entrando em contato com a gente, mandando relatos. Claro, muitos haters. Já agora, enfim, passa a ser uma coisa até normal, né? Os haters. Qualquer coisa que você fale, tem sempre um hater de plantão, né? Então acho que todo canal tem um grupo de haters de plantão, mas enfim, não é sobre isso não. O comentário hoje, eu moro na Nova Zelândia desde 2009 e morei um ano entre 2012 e 2013, morei na Dinamarca. Não, assim, eu tenho criticado a Nova Zelândia, né? Bastante, falando dos preconceitos velados, das dificuldades. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu amo a Nova Zelândia. E esse vídeo é para falar das coisas boas da Nova Zelândia. Eu morei em 6 países diferentes. E para mim, disparado a Nova Zelândia é o melhor. É disparado. Em sendo imigrante, tá? Não é, enfim, para todo mundo. E não é, de fato não é para todo mundo, porque é minha opinião, né? O que aconteceu comigo, a minha experiência pessoal. Conheço muita gente, conheço muito brasileiro, conheço muito estrangeiro que veio para cá, odeia a Nova Zelândia e vai embora. E acha o pior país do mundo. Uma das minhas alunas, por exemplo, uma aluna do Irã, ela odeia a Nova Zelândia, ela assim, odeia, ela acha o pior lugar do mundo. E está desesperada para voltar para o Irã. Uma questão de experiência pessoal. E a minha experiência aqui na Nova Zelândia é excelente. O que eu disse, o que eu venho dizendo é que apesar de ser excelente, apesar de ser o melhor país dos quais eu morei, melhor do que o Canadá, por exemplo, que também é um país que tem uma muito boa reputação entre imigrantes, para mim a Nova Zelândia é melhor. Primeiro, né, a maneira como eles encaram o estrangeiro, nem todo mundo, e tem preconceito, como vocês viram nos outros vídeos. Muito preconceito, em muitas situações. Há muitos problemas sociais no país. Não é um país riquíssimo, comparado com outros países desenvolvidos. É um país pobre, comparado com os outros países desenvolvidos. Tá? Não estou comparando com Gana, por exemplo. É um país com recursos muito limitados, é um país pequeno. Então, vive à sombra, por exemplo, da Austrália, que é um país muito maior, muito mais pujança. Mas eu quero focar mesmo nas coisas boas. É a relação muito boa com o estrangeiro. Uma grande parte das ações que eu sofri de preconceito, xenofobia, etc., elas são repudiadas pela maior parte da população. Muitas das vezes, quando isso acontece em lugares públicos, há uma manifestação contrária pública, as pessoas não se omitem. Então tem muita coisa boa. Então essa é uma coisa que para mim eu reputo como assim extraordinária. Outra coisa, a questão maori. Não que eu entenda todas as questões maoris, há uma parte da questão maori que é difícil até para mim de entender, mesmo morando aqui há mais de 15 anos. É uma coisa complicada, porque é uma coisa que você precisa crescer para você entender a questão da self-determination, a autodeterminação, de determinar os seus próprios rumos, o seu próprio futuro. Então é difícil de compreender algumas vezes, mas é uma coisa importante, força você aqui a tentar entender um lado de uma minoria. Os maoris, apesar de ser o povo originário, é uma minoria no país, a maioria é europeia. Então você é forçado a entender, é legalmente forçado a entender, o que é super interessante. E nesse pacote vem um outro pacote que para mim, é extraordinário, que é o processo de descolonização, né? Decolonization, que é muito forte, de buscar soluções que não são baseadas simplesmente na colônia e na metrópole. A fobia é um movimento crescente aqui contra as formas coloniais de organização da sociedade, e etc. E aí né, na cabeça de um brasileiro qualquer, né? Porque
Aqui, quando você compara, aqui também era uma colônia, tá? Também era uma colônia inglesa, tanto quanto o Brasil era uma colônia portuguesa. E aqui é um país onde as coisas funcionam, dá certo, respeito, desenvolvimento social, tudo isso é muito forte, bem desenvolvido, bem organizado. É um país desenvolvido, apesar de ter sido colônia. E mesmo assim é uma briga cultural com a colônia. Aí você olha o Brasil, que é um país que também é uma colônia que sofreu muito, diferente do processo de colonização, obviamente, né? Os portugueses que se ofendem, né? A estupidez, né? De achar que não há nenhum resquício colonial ainda no Brasil, né? Uma grande bobagem, uma grande estupidez, ignorância, falta de educação acadêmica mesmo, porque há, né? E aí você olha para um país que também é colônia, um país que é desenvolvido, apesar de ter sido colônia, e você vê as pessoas ainda lembrando do legado negativo colonial. Puta lição, né? Uma lição em todos os sentidos, todos os sentidos. E obviamente, né, que apenas um imbecil completo, a galera do clube de membros gosta quando eu uso o termo imbecil, né? Mas só um imbecil completo, fundamental, não entende a diferença dos processos de colonização aqui da Nova Zelândia com o Brasil. Aqui não foi uma colônia qualquer. Primeiro, né, o respeito ao povo maori, claro, com muitos problemas, mas muito melhor do que o que foi feito no Brasil, na América no geral, né? A destruição permanente. Aqui a colônia tinha muito mais autonomia, então conseguiu se desenvolver, não ficou presa, né, atrofiada. E mesmo assim, né, mesmo com o poder de desenvolvimento, de uma autonomia muito maior, a formação das estruturas legais e organizacionais que fundamentam o país, mesmo assim há uma briga mesmo, um processo de crítica ao legado colonial. E isso para mim é uma das coisas mais interessantes aqui da Nova Zelândia, o respeito à cultura do povo originário, né, que é mesmo reforçado em todas as esferas, e a questão da decolonização, que é um negócio, para mim, cara, é uma lição diária. Tem uma relação paradoxal, obviamente, porque há uma crítica muito grande a muitas coisas britânicas, mas há uma babação de ovo generalizada também para muita coisa britânica. Se é britânico é bom. Isso também tem essa contradição, tem esse fenômeno paradoxal. Mas de toda maneira, há esse processo crítico em várias esferas, inclusive na esfera maori. Então é uma coisa que eu aprecio demais. Uma outra coisa que eu acho importante, interessante e fundamental é a questão da comunidade. A capacidade, e assim, eu sei que há outros países no mundo, no norte da Europa, por exemplo, que também tem um senso de comunidade ainda mais forte do que a Nova Zelândia. Possivelmente até a Dinamarca, onde eu morei, tem um sentido de comunidade mais forte. Mas aqui também é muito forte. Há um sentido de preservação do senso de comunidade que é muito legal. Para um estrangeiro, há a dificuldade de você ser assimilado, mas assim que você você entra num mundo diferente daquilo que a gente está acostumado no Brasil. Então esse é o ponto fundamental. Outra coisa importante aqui é a fobia à violência. Essa questão tóxica, masculina, de resolve na porrada brasileira, é uma coisa que incomoda demais, me incomoda demais. E aqui isso, claro que existe também, mas um número muito menor. Então, aqui nesse canal, você vai ver eu elogiando a Nova Zelândia e você vai ver eu criticando a Nova Zelândia muito, porque apesar de ser um país muito bom, não é um país perfeito. Por exemplo, aqui há alguns problemas sérios no país também, que aí não são necessariamente relacionados com estrangeiros, mas são relacionados com a qualidade de vida no país. Há um problema muito grande com bebida. A relação cultural do adolescente com álcool é muito complicada. Muito complicada. Então assim que os adolescentes são autorizados a beber,
vira uma coisa completamente sem noção. A vantagem é que é um país seguro, então não há tanto impacto disso, mas ainda assim é um problema. Aí tem alguns problemas, eu relato alguns problemas para vocês nessa falta de senso. Antes da pandemia nós fomos 3 vezes, agora eu vou esse ano novamente fazer uma viagem com os alunos, uma viagem internacional com os alunos. Vamos à Europa, um grupo aí entre 30 e 40 alunos, nós vamos visitar algumas cidades europeias. Em viagens passadas, a gente notava claramente, os professores, que os alunos não tinham o menor senso do perigo de beber até perder o contato com a torre. Entendeu? O que aqui é normal, a galera sai, bebe e perde o contato com a torre. É a imagem da Globo, o som da Bandeirantes. Entendeu? Os caras, todo mundo perde a caixa preta. Todo mundo. Com frequência. Todo mundo é um exagero, claro, mas isso acontece com muita frequência. E aí a gente vai para cidades europeias, grandes cidades europeias, vai para Paris, vai para Londres, vai para Barcelona, e aí se torna muito perigoso ter esse tipo de atitude. Muito perigoso, e acontece com frequência. Nós tivemos um fato uma vez, a gente estava num hotel, os alunos ficam em albergues, né? E às 3 da manhã toco o meu telefone e falo: Fabrício, a aluna tal não voltou para cá, não voltou para o albergue. Eu falei: tudo bem, é adulta, sabe o que está fazendo. Ela falou: não, a situação é diferente. Nós fomos num bar, numa boate, e ela não foi autorizada a entrar porque ela estava muito bêbada. Nós deixamos ela na porta, achando que ela voltaria para cá. Ela não voltou. São 3 horas da manhã, a gente não sabe o que fazer, ela não está atendendo o telefone. Então beleza, a gente vai, aí começa a procurar a menina, volta no bar e etc. Aí às 7 horas da manhã a menina liga, fala: acordei num quarto de hotel, não sei onde eu tô, não tenho dinheiro, esse tipo de coisa, entendeu? Aquela história do acordou num motel, numa banheira cheia de gelo, sem um rim, né? Aquela piada no Brasil. Cara, o adolescente aqui tem isso. E assim, não foi um caso isolado, aconteceram vários casos desses durante a viagem. Então tem esse problema com a bebida, tem um problema de violência doméstica. É um problema sério. Eu não sei se é maior ou não do que o Brasil, não tenho esse dado, nunca pesquisei, mas é um problema que aqui é relevante, que não se imaginava que seria. Eu não imaginava que isso seria um negócio relevante, mas é relevante. Aqui é relevante, então tem esse problema. Enfim, não é um país perfeito, mas há sim muito mais benefícios. Se você me perguntar, não é que eu não tenho opção, eu fiz a opção de morar aqui. Vou morar aqui para sempre? Não sei. Eu quero adquirir a fluidez que os estrangeiros têm de mudar de país com muito mais frequência do que os brasileiros fazem, sem que seja um grande trauma ou uma grande conquista. É uma coisa normal. Saí daqui, fui para a Austrália, da Austrália fui para a Inglaterra. Eu gostaria de adquirir essa fluidez. Talvez não tenha mais idade para isso. Eu não acredito nisso de não ter idade não, tá? Mas talvez não seja, talvez vai ficando mais complicado mercadologicamente falando. Mas enfim, eu gostaria de ter essa possibilidade. Estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu sei que financeiramente não é melhor para mim. Eu certamente, ou muito provavelmente, estaria melhor no Brasil. Muito provavelmente estaria melhor na Austrália. Eu, como cidadão neozelandês, posso morar na Austrália e trabalhar sem nenhum tipo de problema. Mas o que a gente vê aqui é uma família, a minha família, que optou por estar aqui, apesar dos defeitos, que eu vou continuar reclamando, que eu vou continuar brigando, que eu vou continuar comentando, porque, como eu disse, como eu acredito, um país não é feito simplesmente por aqueles que moram no país. É feito também por aqueles que estão no país. Ou não, errado. Um país não é feito apenas por aqueles que nasceram no país, desculpem. É feito por aqueles que estão e moram no país. Antes de você sair, você deixa seu like, se inscreve no canal, marca o sininho de notificação. Você pode dar uma força aqui pro canal se tornando um Patreon. Aqui embaixo na descrição você encontra. Deixe seu comentário, compartilhe, faça o canal crescer, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Grande abraço, até a próxima.